Estava próximo à embaixada porque alguém falou que aquilo ali era ligado à maçonaria e que o Glauco devia ser maçom. O Glauco não é maçom, não tem a mínima pretensão de ser maçom, tá? E a gente procura até afastar qualquer coisa que se pareça com a maçonaria. Como, por exemplo, aquele malhozinho. Tem um dos manuais lá que fala que as reuniões têm que começar com malho. Isso realmente parece com práticas da maçonaria. A gente simplesmente não faz, apesar de estar nos manuais. Veio da maçonaria? Não sei, o juiz também usa um martelinho, não faço nem ideia. Mas se parece, já tem aparência de alguma coisa que não está dentro dos nossos princípios, a gente simplesmente descarta. Então vamos tentar desmistificar essa ligação da embaixada com a maçonaria, porque provavelmente não tem nenhuma ligação. O que pode ter sim, são pessoas ligadas a essas práticas serem inseridas, serem conselheiros em alguns lugares, como a gente tem pastores ligados à maçonaria também. Então isso acaba inserindo algumas coisas nos manuais e tal, que pode ter alguma coisa a ver. Mas vamos tentar lembrar que a embaixada, da forma como começou, da forma como avançou, da forma como tem abençoado meninos, nasceu na verdade do coração de Deus. E eu não tenho dúvidas disso, pelo resultado que a gente tem visto na vida dessas crianças, na vida dos hoje adultos que um dia foram crianças e adolescentes dos embaixadores. Bom, essa é a palavra que eu queria deixar inicialmente para os embaixadores. Não sei quantos conseguiram guardar, mas de tudo que vocês conseguiram prestar atenção, lembra só de uma coisa: permanece fiel, aconteça o que acontecer na vida de vocês, não abandona esse caminho, não abandona os ensinamentos que Deus tem dado através dos conselheiros, dos pastores para a vida de vocês. Certamente vocês ligados a Deus, vocês vão conseguir se divertir à vontade, vocês vão conseguir aprender a palavra, vão estar cumprindo a vontade de Deus. A segunda parte que eu queria falar dessa mensagem é principalmente para os pais. Abre a Bíblia em Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 14 ao 18. Mateus 17, versículo 14 ao 18. Amém? Vou ler aqui na minha versão NVI, vocês acompanham. Versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Versículo 16. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. 17. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. 18. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Esse texto é um texto muito conhecido. Havia um menino endemoniado, se jogava no fogo, se jogava na água, estava completamente doido por causa dos demônios que estavam dentro dele. O pai dele, em desespero, viu que tinha lá os discípulos de Jesus e levou para os discípulos. Os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. Interessante, né? Os discípulos andavam com Jesus, estavam com contato ali pessoal, podiam apertar a mão, abraçar, não conseguiram expulsar os demônios. Aí o que o pai fez? Levou para Jesus. Jesus conseguiu. Mais para baixo a gente vai ver que ainda ensinou para eles: olha só, essa casta aí só sai com jejum e oração. Ainda chamou eles de incrédulos, faltava fé nos discípulos para conseguir expulsar os demônios. O que a gente tira de uma lição como essa? Que a gente tem que ter fé para expulsar demônios, tem demônio que só sai com jejum e oração, amém. Tudo isso a gente sabe. Só que a gente não percebe a atitude daquele pai. A gente não percebe o que aquele pai fez pelo seu filho. Ele tinha um problema dentro de casa. O pai conseguia resolver?
Conseguia expulsar o demônio? Não, provavelmente deve ter feito outras coisas lá para tentar expulsar. Não sei se fez alguma mandinga, fez alguma coisa dentro de casa para tentar tirar aquele tormento da vida do menino. Mas é possível que tenha tentado outras coisas. Aí não conseguiu. O que ele fez? Tentou uma solução com os servos de Deus. Foi lá nos discípulos: nossa, meu filho está endemoniado, está acontecendo isso, ele se joga na água, se joga no fogo, a gente tem que libertar ele. Aí os discípulos começaram: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, nada de acontecer nada. Ele procurou solução para o filho dele, ele buscou a solução para o filho dele. Inicialmente ele levou para os discípulos. Quantos de nós temos levado os nossos filhos, estou falando de uma forma geral, eu ainda não tive filhos, quantos de nós temos levado o problema dos nossos filhos para os servos de Deus? Os discípulos só precisavam, de uma liçãozinha. Se eles já tivessem aprendido isso, poderiam ter resolvido o problema. Como estavam aptos para resolver muitos problemas. Como os servos de Deus de hoje estão aptos diante de Deus a resolver muitos problemas. Mas os pais não levam os problemas dos filhos para os servos de Deus. Lembra do problema que o teu filho tem hoje? Tenta lembrar do problema que o teu filho tem. O filho tem alguma coisa para ser resolvida. Quantas vezes você já procurou o problema que você não conseguiu resolver como pai? Quantas vezes você procurou um servo de Deus para resolver esse problema? Para pedir uma ajuda? Às vezes a gente tem aquele orgulho, não vou procurar ninguém não, porque eu vou estar deixando o meu papel de pai, de mãe do lado. Esse pai fez isso e deu certo. E muitas vezes a gente tem essa oportunidade, não faz por orgulho, por medo, por vergonha. A gente tem uma figura pastoral na igreja. Aqui a gente tem 2 pastores, a gente tem professores de EBD que conhecem a palavra de Deus, diáconos, pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, que às vezes pode resolver um problema que você está vivendo dentro de casa e você, por orgulho, por medo, por achar que aquilo ali não vai dar certo, deixa de procurar um servo de Deus. Mas tudo bem, você leva o teu filho ou o problema do teu filho a esse servo de Deus e ele não consegue resolver. É possível disso acontecer. Você ainda tem a segunda opção: levar diretamente a Deus, levar diretamente a Jesus Cristo, que certamente não vai ter problema que ele não possa resolver. Qualquer problema Jesus pode resolver. Porque é possível de chegar em determinado lugar, lá na embaixada mesmo, de vez em quando vem um pai me ligar ou vai falar comigo pessoalmente: poxa, está acontecendo isso com meu filho, está se envolvendo com os fulaninhos lá da rua, não sei o que faz isso, que bebe, se droga, pô, me dá uma ajuda. Aí a gente vai, tenta, conversa, a gente ora, a gente orienta, tenta contribuir com aquilo que a gente pode. Às vezes traz problemas completamente absurdos. As pessoas estão fazendo certo em procurar a gente. Agora a gente consegue resolver tudo? Obviamente que não. Teve problema lá que eu não consegui resolver. O menino estava com problema na escola e não sei o que, eu conversei e piorou a situação. Sem brincadeira, eu fracassei, não tenho vergonha de dizer isso não. O menino tinha problema na escola, brigava na escola e discutia com as meninas, e por acaso as meninas eram da igreja também, as meninas vieram falar e os pais vieram e foi uma confusão. Tentei conversar com o menino. Na semana seguinte eu ter conversado com o menino, veio coisas mais graves dele na escola e eu não consegui resolver. Aí continuamos orando, fazendo a embaixada normalmente. Depois de muito tempo, ele ficou afastado um tempo e depois voltou para a embaixada. Depois ficou uma bênção. Fui eu que resolvi? Não estava na minha alçada, não estava dos pais. A frequência dele ouvindo a palavra de Deus, indo para a igreja, a presença de Deus na vida dele, Jesus Cristo ali foi mexendo, foi consertando e foi resolvido o problema. Então o segundo passo que a gente às vezes esquece também, de se dedicar a Deus, buscar o próprio Jesus Cristo para resolver o problema dos nossos filhos. Aproveitando um gancho da EBD que falou sobre o livro de Jó hoje, palavra abençoada do pastor hoje falando sobre o livro de Jó, eu me lembro ali naquele comecinho ainda do livro, que Jó, ele se dedicava mais a Deus pela possibilidade dos filhos dele errarem. É um negócio incrível, né? Imagina,
Você antigamente deveria fazer sacrifícios por causa dos seus próprios pecados. Você errou, vai lá, faz o sacrifício, aquilo ali serve de expiação do pecado, o pecado está perdoado, amém. Aí você tem a possibilidade de fazer um sacrifício por outra pessoa. Isso já é difícil. Fazer sacrifício por você, você faz, você quer os seus pecados perdoados, você tem a possibilidade de fazer um sacrifício pelo erro de outra pessoa. Jó, e ainda além disso, ele fazia sacrifício pela possibilidade dos filhos errarem. Vou sacrificar aqui para Deus, porque vai que meus filhos erraram em secreto. Nem sabia se os caras tinham errado, já estavam sacrificando. O que é isso? O que a gente pode trazer dessa lição? De que nós podemos buscar mais a Deus até pela possibilidade de nossos filhos estarem errando. Você sabe o que teu filho está vendo na internet? Muitas coisas não sabe. Ele pode estar vendo coisa errada? Pode. Pela possibilidade dele estar errando no computador, você pode buscar mais a Deus. Você parar um momento para buscar a Deus só pela possibilidade do meu filho estar errando. Para Deus já agir, mesmo sem eu saber, ainda que eu não saiba do que ele vai fazer, o que ele está fazendo, Deus pode agir. Era assim que Jó pensava. Era um camarada, sabe, que agia na prevenção. Será que a gente faz essas coisas? Será que a gente se dedica? Será que a gente é capaz de nos dedicar mais a Deus por conta da possibilidade de uma outra pessoa estar errando? É difícil, mas é possível e é extremamente abençoador, não só para nós, como para os nossos filhos. Então procurem essa prática. Esse menino foi levado para Jesus. Nós podemos levar os nossos filhos para Jesus, as nossas crianças, nossos adolescentes. É o que nós tentamos fazer na embaixada. E a gente sabe que daquele texto que a gente leu de Zacarias lá no começo, a presença de Deus dá segurança para que os meninos façam aquilo que é da vontade de Deus, né? Claro que tem algumas exigências. Se a gente for avançar um pouquinho mais no livro de Zacarias, se eu não me engano, no versículo 16, Deus fala, olha só, vocês vão ter paz, vão brincar nas ruas, como a gente viu lá no versículo 5. Aí chega no 16, ele fala, mas tem uma coisa para vocês fazerem: falem sempre a verdade. A gente aprende isso na embaixada? Aprende. Então o que